Eu queria falar com vocês hoje sobre qual o mínimo que Deus espera para realizar o máximo. E o texto base para nós lermos a Bíblia é Atos 12, do 1 ao 25. A primeira igreja que existiu, a gente sabe que estava num grande avivamento. E isso incomodou o rei da época, o governo na época. E na época reinava ali o rei Herodes Agripa. Ele era neto daquele outro Herodes, Herodes o Grande, que tentou matar Jesus ainda bebê. Herodes, a gente sabe que ele representa Satanás. E Satanás, ele persegue a igreja, como Herodes também perseguia a igreja. O avô, a gente sabe que tentou matar Jesus. O seu filho, ele assassinou João Batista. E agora esse Herodes Agripa, ele estava tentando matar a Pedro. E ele já havia também matado a Tiago, havia mandado cortar a cabeça de Tiago. E ele havia prendido Pedro e estava tentando matar Pedro, porque Pedro estava pregando sobre o cristianismo e mandaram Pedro parar de pregar, e ele não quis parar de pregar, porque o sangue do evangelho de Jesus corria em suas veias, ele não ia deixar de pregar, ele não ia deixar de falar sobre Jesus. E a gente sabe que aconteceu algo sobrenatural quando Pedro estava preso, quando Herodes Agripa mandou prender Pedro, e lá na prisão aconteceu algo tremendo, algo maravilhoso. Pedro, ele estava dormindo com duas correntes entre dois soldados, e ele estava vigiado por guardas no portão da cadeia. E de repente apareceu um anjo que acordou Pedro e disse para ele: olha, você aperte o cinto aí, amarre suas sandálias, ponha sua capa e venha comigo, porque você está liberto. Eu vou tirar você aqui desta prisão, eu vou tirar você aqui desta cadeia. E foi algo maravilhoso, foi algo tremendo, foi o máximo, foi algo assim que a gente vê a mão de Deus aí, o zelo de Deus para com os filhos dele. E eu quero perguntar aqui nesse dia: qual é o mínimo que Deus espera para realizar o máximo na nossa vida? Qual o mínimo que Deus espera de você para realizar o máximo? Primeira coisa, Deus espera que nós oremos continuamente. Deus espera que nós o busquemos continuamente, sempre. É aquilo que Deus manda: orai sem cessar. Devemos orar incessantemente. Temos que buscar a Deus. Hoje tem muitos tipos de crente, né? E um dos tipos de crente que existe é o crente 6 horas. Não é? 6 horas por mim, 6 horas por mim. Ah, você vai na igreja? 6 horas por mim. Ah, liga aqui na rádio 6 horas por mim. Só que ele mesmo não ora, ele mesmo não busca Deus. A gente vê muitas pessoas ligando e pedindo oração, mas muitas vezes ele mesmo não ora. É tão simples, às vezes, ligar na rádio, pedir a oração, não é? Mas você também precisa fazer a sua parte, porque Deus espera que nós oremos também continuamente. E uma coisa que eu aprendi é que Deus, ele não tem secretária eletrônica. Ele, na verdade, você precisa, a hora que você falar com ele, ele vai falar com você. A hora que você o buscar, ele vai estar te ouvindo com toda certeza. Por isso você tem que orar sempre. Por isso você tem que buscar a face de Deus sempre. O versículo aqui 5 do livro de Atos que lemos, a gente vê que Pedro estava preso e ele estava sendo vigiado 24 horas por dia. Mas a Bíblia fala que a igreja orava de uma forma fervorosa, a igreja orava de uma forma clamorosa, a igreja buscava. Então, o que a gente aprende aqui é que as vitórias da igreja, elas estão intimamente ligadas a uma vida de oração, a uma vida de busca a Deus. No passado foi assim e continua sendo hoje. As vitórias virão se nós estivermos ligados em Deus, em oração, em vida de busca. Pedro, a gente tem certeza disso. Ele foi liberto da prisão porque a igreja estava orando, porque Pedro estava orando. E também, meus queridos, foi pela oração da igreja que Herodes Agripa, aquele rei, o instrumento de Satanás, ele foi morto pelo poder de Deus. A gente sabe que Deus exerceu justiça
na vida desse homem, porque a igreja orava, porque a igreja buscava a Deus, porque a igreja entregava esse homem na mão de Deus. A igreja não fez justiça com as mãos, mas Deus fez justiça no lugar da igreja. E a Bíblia diz que um anjo do Senhor feriu Herodes e ele morreu comido por vermes. Oh, meus irmãos e minhas irmãs, para Deus fazer o máximo, o mínimo que Ele espera de você é que você ore. Para Deus realizar o máximo na sua família, o mínimo que Deus exige é que você ore. Tem uma frase que diz assim, que quando agimos, colhemos os frutos do nosso trabalho, mas quando nós oramos, nós colhemos os frutos do trabalho de Deus. É assim que funciona, porque não existe uma vida de vitória sem uma vida de oração. O mínimo que Deus espera para realizar o máximo na sua vida é que você ore continuamente. Outra coisa, para que Deus realize o máximo na sua vida, Deus espera que você faça a sua parte. Deus espera que você haja também. No versículo 8 aqui do livro de Atos, a gente vê que o anjo mandou o quê? Pedro apertar o cinto e amarrar as sandálias. E Pedro, ele fez aquilo que o anjo mandou. O anjo disse, aperte o cinto e amarre as sandálias. Ele foi lá, apertou o cinto e também amarrou as sandálias. Oh, irmãos, Deus enviou o anjo lá na prisão para libertar Pedro. E o anjo mandou Pedro fazer e ele fez. Ele concordou com o anjo. Oh, irmãos, nós precisamos fazer a nossa parte. Nós temos que fazer a nossa parte. Se Pedro não tivesse feito a parte dele, ele estaria na prisão, ele ficaria na prisão e com toda certeza no outro dia de manhã ele seria morto, porque já estava determinado, porque Herodes estava fazendo aquilo que o povo gostava e o povo gostava de ver os cristãos sendo mortos. Mas não, ele colocou a sandália, ele vestiu o cinto, ele fez a parte dele. Se você quer ser abençoado, se você quer que Deus realize o máximo na sua vida, o mínimo que Ele pede é que você faça a sua parte. Você precisa agir, não é? A exemplo lá de Naamã, que nós já falamos sobre ele aqui, ele sofria de lepra e ele fez a parte dele. O profeta mandou, na direção de Deus, mandou ele mergulhar 7 vezes naquele rio sujo, naquele rio podre, né, de águas podres. Ele mergulhou 7 vezes no Rio Jordão, ou seja, ele fez a parte dele. Aquela mulher lá que tinha aquele sangramento contínuo, aquela hemorragia crônica, a gente vê que ela fez a parte dela, ela saiu da sua casa, ela venceu os obstáculos que era a multidão ali, e ela foi lá e ela tocou em Jesus. Então, se você quer que Deus realize o máximo na sua vida, você precisa fazer a sua parte, porque tem uma frase que é muito verdadeira, que diz assim, olha, que Deus não abençoa cristão preguiçoso. E tem uma mais forte ainda, essa é pesada até para você ouvir hoje, olha, que Deus não abençoa vagabundo. É verdade mesmo, Deus não abençoa vagabundo, Deus não abençoa pessoa preguiçosa, que não quer fazer nada para que as coisas aconteçam. Se queremos que Deus faça alguma coisa, temos que fazer a nossa parte. Se você quer arrumar uma namorada, você precisa falar com ela. Se você quer arrumar um emprego, você precisa lá na empresa levar o currículo. E é assim que funciona. O reino de Deus vai ser estabelecido em Piracicaba, em nossa cidade, se a igreja de Jesus fizer a sua parte. Nós precisamos fazer a nossa parte. O mínimo que Deus espera para realizar o máximo é que façamos a nossa parte. Outra coisa, para Deus realizar o máximo, o mínimo que Deus exige é que nós acreditemos no mover do seu Espírito, que nós tenhamos fé. Nós temos que ter fé, e nós sabemos que a incredulidade é um dos maiores problemas do mundo e da igreja também. É verdade, hoje as pessoas são muito incrédulas. Tem uma música daquele cantor John Lennon chamado God, não é? Ele diz assim: eu não acredito em Bíblia, eu não acredito em tarô, eu não acredito em Jesus, eu não acredito em Buda, eu só acredito em mim. Tem um apresentador chamado Cazé, ele é um apresentador da MTV, ele diz que não acredita em Deus. E assim são muitas pessoas, como esses famosos, não é? Tem muita gente também que até na igreja não está acreditando no poder de Deus, não está acreditando no poder do Senhor Jesus. O texto aqui diz, irmãos,
O texto de Atos diz que Pedro foi preso e a igreja orava. A igreja orava continuamente porque eles acreditavam no poder de Deus, eles acreditavam em Deus. Eles não tiveram dificuldade em crer que Deus poderia livrar Pedro daquela prisão. Eles acreditavam que Pedro poderia ser liberto. É isso, irmãos. A Bíblia diz: se nós buscarmos a Deus corretamente, Ele vai nos atender prontamente. O povo de Deus, o povo ali da igreja primitiva, da igreja de Atos, eles acreditavam em Deus, eles acreditavam no Senhor, eles confiavam de uma maneira sobrenatural que Deus ia livrar Pedro daquela prisão. Eles acreditavam naquela revelação do profeta Isaías no capítulo 59, versículo 1. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. Se queremos nesse dia receber o máximo de Deus, nós temos que acreditar que Deus vai honrar a nossa fé, que o Senhor vai ouvir a nossa oração. Se nós acreditarmos, meus queridos, nós vamos ver a glória de Deus. Se nós crermos, nós vamos ver a glória de Deus em nossa vida. Nós vamos ver a glória de Deus em nosso ministério. Nós vamos ver a glória de Deus na nossa família, sendo manifestada em nossa família. Mas Deus espera o mínimo de nós. Deus espera o mínimo de você para que Ele realize o máximo. Mas qual é o mínimo que Deus espera para realizar o máximo? O mínimo que Deus espera é que você ore de uma forma contínua, é que você ore sempre, é que você busque sempre a presença de Deus, é que você faça a sua parte, é que você acredite no mover do Espírito de Deus, é que você acredite no mover do Espírito Santo. Oh, irmãos, para Deus realizar o máximo na sua vida depende de você. Que nesse dia você possa dizer: eu quero o máximo de Deus para a minha vida, eu quero o máximo de Jesus para a minha vida, eu quero o máximo do Espírito Santo para a minha vida. Então nesse dia, ore, faça a sua parte e creia que Deus pode mudar a sua situação e que Deus pode hoje realizar o máximo de Deus você pode alcançar hoje. Creia nisto, creia hoje, creia agora, e que o Senhor Deus Criador te abençoe neste dia.